Minhas caras, meus caros, 2026 começou ontem, com o dólar fechando a 6,27. Não há nenhuma razão técnica que explique essa maluquice, né? Tem gente por aí reclamando que se use a palavra especulação, porque ataque especulativo se daria em outras circunstâncias. Bom, primeiro que há várias formas de haver um ataque especulativo, em primeiro lugar. Mas se não quiserem chamar, chamem de Jurandir, tanto faz. O fato é que está havendo uma ação deliberada, concertada, para desvalorizar o real, né? Até mesmo o Mohamed El-Erian, que é o presidente do Queen's College da Universidade de Cambridge, até ele comentou na X: os mercados locais brasileiros estão experimentando um desses overshoots, que é uma reação exagerada que causa desvalorização de um ativo no curto prazo, clássicos de economias emergentes, nos quais um gatilho fundamental se combina com fatores técnicos ruins para causar uma liquidação que se retroalimenta, né? Sim, nós temos gatilho, a gente tem o problema da dívida, o problema fiscal que se coloca no futuro, não é imediato. Só que tem esses fatores técnicos ruins, né? Essa gente que está fazendo essas apostas e que agora está num braço de ferro com o Banco Central. Essa é a questão, né? E o próprio Mohamed El-Erian disse: bom, aí preciso ver nesse braço de ferro o que fazer. O Brasil tem reservas para enfrentar esse ataque especulativo. Só que aí tem que entrar para valer, né? Não pode se fazer hoje. Consta o Banco Central, daqui a pouco vai botar 3 bilhões de dólares no mercado. 3, 6, 12, não sei quanto for necessário para estancar esse processo, sem prejuízo de se conversar em medidas outras que se considerem necessárias para a questão fiscal. Agora, a questão é a seguinte, o problema é o seguinte: conversar com quem? O governo mandou seu pacote de medidas para o Congresso, que foi considerado, esse pacote, tímido pelos tais mercados, né? E ali, o que serviu para começar o processo especulativo foi ter entre as medidas o anúncio de que no futuro o governo pretende isentar quem ganha até 5 mil do imposto de renda. Isso foi considerado um pecado mortal. E se dizia, as medidas são fracas. Só que essas medidas consideradas fracas estão sendo desidratadas no Congresso. Ainda haverá, sim, uma economia de recursos, né? Um corte de gastos grande, se for aprovado como está, mas atenção, elas estão sendo desidratadas. Por exemplo, no texto original, as emendas parlamentares, se necessário, poderiam ter uma retenção, um bloqueio de 15%. São 50,5 bilhões as emendas. Aí o que é que eles decidiram, os valentes? Não, peraí, bloqueio só para emenda que não tiver execução obrigatória. As de execução não obrigatória são 11,5 bilhões. Então o governo poderá bloquear 15% desses 11,5 bilhões. Ou seja, quando mexe com os senhores parlamentares, opa, aí não. A PEC dos super salários, do funcionalismo, de alguns setores, de algumas, na verdade, de alguns grupos do funcionalismo, também ela já está passando por patranha, né? Estão dando um jeito de fazer uma acomodação permitindo super salários. Então, qualquer que seja a medida, tem de passar pelo Congresso, mesmo que ela fosse mais severa. Por que eu falo 2026 já começou? Porque, na verdade, o que se está querendo é inviabilizar o Lula. Se seguir o destino da Dilma e cair antes, tudo bem, ou então chegar aos pedaços a 2026 para que se eleja, então, um Belo Antônio da extrema-direita que ainda não tem cara, né, e que possa servir de fantoche para esses que ficam agora especulando. Mas espera aí, ele vai fazer o que essa turma quer? Essa turma quer
desvincular a aposentadoria do salário mínimo, essa turma quer o fim do reajuste real do salário mínimo, essa turma quer cortar saúde, quer cortar educação. Eu quero saber se esse candidato, então, vai chegar e vai dizer, eu quero fazer tudo isso, vote em mim. Estou esperando para ver. É isso aí.